Imóveis nos Estados Unidos é o tema do nosso vídeo de hoje. Vou compartilhar com você uma experiência que eu tive em comprar e vender imóvel nos Estados Unidos. E para quem está chegando no canal agora, eu já te peço para você dar aí um clique aí no like, para deixar um joinha para esse vídeo e se inscrever no canal. Meu nome é Rafael Cisne, trabalho com investimento há mais de 20 anos e estou aqui para te ajudar com suas finanças e com seus investimentos. Bom, imóveis nos Estados Unidos é um assunto bem procurado entre os brasileiros. Inclusive, nesta semana eu fiz um outro vídeo explicando como que a gente está empobrecendo em dólar, né? O dólar teve uma subida muito forte esse ano. Algumas pessoas acreditam que o dólar pode voltar a cair, mas números da economia, da taxa de juros e o cenário global mostram que o dólar tem uma tendência de alta. Muito embora que no curto prazo possa haver pequenas oscilações, pode cair um pouquinho, mas a gente tem uma tendência natural do dólar de subir no longo prazo, a não ser, lógico, que o Brasil vire um país muito propício a fazer investimentos e aí, com isso, venha muitos investidores para cá. Mas em outros vídeos aqui no canal, eu já expliquei que não, esse mecanismo, né, esse cenário que o Brasil se torne um polo de investidores estrangeiros não está tão natural, né? Então a gente tem uma tendência aí a ver o dólar realmente subir. E ter imóveis nos Estados Unidos é uma forma de você proteger o seu patrimônio contra perdas cambiais. Por mais que a gente ganhe dinheiro aqui no Brasil, se o real vai se desvalorizando, a gente vai perdendo o poder de compra em relação ao resto do mundo, ou seja, a gente vai ficando pobre em relação ao resto do mundo. E foi exatamente o que eu falei nesse vídeo anterior, sobre esse empobrecimento que a gente tem, porque a nossa moeda vai perdendo valor ao longo do tempo. E imóveis nos Estados Unidos é uma forma de você proteger o seu patrimônio fora do Brasil contra oscilações da economia brasileira. Então eu quero compartilhar com você, alguns anos atrás, há mais ou menos uns 5 anos atrás, eu tive uma experiência, né? Eu fui experimentar esse tipo de investimento, porque eu trabalho no mercado financeiro, não no mercado imobiliário, então eu sou mais acostumado com o mercado financeiro e fui aprender sobre imóveis nos Estados Unidos. Então eu quero compartilhar essa experiência com você, não sou um expert no assunto, mas tem essa experiência de ter feito uma operação lá e eu quero passar aqui o passo a passo para vocês entenderem como que funciona. Então, depois da intenção, da vontade de comprar, né, um imóvel nos Estados Unidos, eu procurei um especialista. Sempre um especialista pode encurtar o seu caminho, né, o caminho que você quer trilhar em qualquer segmento aí da sua vida. E a gente foi fazer um curso lá nos Estados Unidos, passei uma semana lá, e aí você precisa de algumas coisas. Por exemplo, é fundamental que se compre imóvel numa empresa, nunca na pessoa física, por conta da tributação. Tributação na pessoa física é uma coisa destruidora, então nunca compre um imóvel na pessoa física nos Estados Unidos, tem que ser pessoa jurídica. Você pode, antes de ir para os Estados Unidos, para ver a questão do imóvel, ver a documentação e vários outros detalhes, você pode, daqui do Brasil, abrir a sua empresa procurando um contador nos Estados Unidos. Eu fiz isso, tem uma contadora lá que é brasileira, na verdade é uma empresa grande que tem brasileiros que atendem e que atende muitos brasileiros também, então fica fácil a comunicação. Então, com a empresa aberta, ela te manda já um documento da Receita Federal de lá, e aí quando você chega nos Estados Unidos, você vai ao banco abrir a sua conta. Você precisa de uma conta no banco, conta tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Com esse documento da empresa aberta, que você pode adiantar estando aqui no Brasil, você chega no banco, abre uma conta, você leva o seu passaporte, $100 você abre uma conta no Bank of America, em qualquer outro banco lá mais popular, e você já sai do banco com um cartão provisório tanto da pessoa física quanto da pessoa jurídica. E é importante que o contador também tenha um serviço de endereço, né? aquele endereço compartilhado, porque você vai colocar como seu endereço, um endereço virtual que o contador vai fazer esse manejo de todas as correspondências. Então, o contador também que tem uma empresa de distribuição de documentos, ele recebe todos os documentos do banco ou da Receita, você deixa lá um termo que ele abre, escaneia e aí você consegue ver aqui do Brasil. Assim você, por exemplo, um cartão de crédito, um cartão de débito, você pode combinar para ele mandar para você depois, né, pelo correio. Porque os bancos, antigamente, você conseguia abrir conta à distância, mas depois de um tempo, não sei como é que está hoje,
foi proibido isso, então você tem que abrir uma conta presencialmente, né? A empresa você pode abrir estando aqui no Brasil e depois você pode ir no banco para abrir a conta lá presencialmente. Então, isso dificulta um pouco, porque quando tem algum cartão, algum documento do banco que você precisa liberar acesso, logo você tem que pedir para o contador te ajudar com isso, né? Então aí vai já uma relação um pouco de amizade, mas que você pode realmente pedir para ele te ajudar nesse sentido, porque às vezes você recebe um cartão, tem que desbloquear, e se você mandar pelo correio vai demorar, então tem toda essa logística. E aí, com a empresa aberta, a sua conta aberta, você vai já entrar no mercado imobiliário mesmo, que aí você vai depender de vários especialistas que fazem essa análise de imóveis propícios para ganhar dinheiro, né? Então, como que a gente começou a fazer esse tipo de investimento? Procurando imóveis em leilão. Lá nos Estados Unidos, se você passa muito tempo sem pagar o imposto do imóvel, né, e por vários motivos tem muitos imóveis indo a leilão por conta disso, o imóvel vai a leilão e geralmente está muito detonado o imóvel, então o ganho está no seguinte: você comprar um imóvel bem detonado, fazer a reforma e vender ele pelo preço de mercado. Então tem toda uma análise, tem aplicativos que te auxiliam nessa identificação do preço de mercado, você saber, tem que ter uma noção mais ou menos de preço de reforma, de preço de custo, até onde você pode ir no leilão e qual que é o ganho que você pode ter no imóvel. Então repare que não é uma coisa tão trivial. Para você ir comprar um imóvel já pronto, dificilmente você vai ganhar dinheiro com esse tipo tudo bem, você pode até proteger seu patrimônio por longo prazo, mas ganhar dinheiro mesmo vai ser difícil. Talvez se você comprar um imóvel acima do valor de mercado, você vai demorar muito tempo para recuperar. Então você tem que ter um especialista que te auxilie nisso. E o ganho está na compra, né? Você comprar realmente um imóvel desvalorizado e fazer a valorização dele com uma boa reforma. Então, quem já fez reforma no Brasil dentro de casa, ou você podendo visitar a obra, imagine o que é fazer uma reforma você estando longe, né? Você estando no Brasil e a reforma acontecendo lá. Então, aconteceram algumas coisas desagradáveis, né, com a gente, porque reforma é igual em todo canto. Então, a gente foi lá, participamos do leilão, compramos imóveis, e aí também é uma coisa legal, porque como a gente juntou um grupo, o risco ficou bem diluído. Então teve gente que entrou com $5.000, né? Não precisou de gastar 60, 70, 80 mil dólares para comprar o imóvel. Então o grupo inteiro comprou um imóvel e aí o custo foi diluído para todo mundo. E depois a gente voltou para o Brasil e deixou empresas olhando essa questão da reforma, que aí está o grande problema, né? Porque nos prometeram uma reforma em 3 meses e fazendo uma estimativa que a gente ia ganhar de 10% a 15%. Comprando imóvel, fazendo a reforma e vendendo em 3 meses, de 10% a 15%, eu achei uma rentabilidade até razoável, né? Dado que eu trabalho no mercado há mais de 20 anos, eu trabalho no mercado financeiro, sei das rentabilidades. Então, só que aconteceu o que aconteceria aqui no Brasil também. Uma reforma que deveria ser feita em 3 meses, não aconteceu em 3 meses, demorou muito mais tempo para fazer. Então a gente fazia calls, fazia reuniões online com o mestre de obras lá, com os responsáveis, e aí dava um problema, você não tinha como verificar isso, né? A gente teve que confiar na empresa que fazia a reforma. Depois da reforma feita, a gente passou para uma contadora, que também já era contato de uma das pessoas do grupo, e essa contadora ficou responsável pela venda do imóvel. Então a gente fazia calls semanais com elas, e sabe, aconteceram várias coisas também que foi prolongando o tempo de venda. Resumindo a história para vocês, a gente conseguiu vender o imóvel em 10 meses e realmente deu 10% de rentabilidade. Mas se você considerar toda a dor de cabeça de estar aqui no Brasil, a reforma está lá, você não conseguir acompanhar de perto, não conseguir nem verificar se realmente o que as pessoas estão falando é aquilo mesmo. Então você fica muito na mão das pessoas. Então, se você pretende ter um investimento em imóvel nos Estados Unidos, saiba que você tem que ir buscando parceiros, aumentando o nível de confiança nos parceiros. Tem que ter um advogado, porque você tem que fazer contratos para te proteger. Teve uma hora que a gente estava aqui, não podia fazer mais nada, e a gente acabou colocando mais dinheiro na mão de pessoas que estavam fazendo reforma e tal, sem contrato, né? Então, para o nível de dificuldade, porque a gente tinha assinado o contrato até determinado valor e a gente teve que aumentar esse valor, só que a gente estava aqui no Brasil e não tinha como ir lá para fazer esse readitamento do contrato.
Então perceba que você fazer uma reforma à distância não é tão simples. Você precisa de bons parceiros, parceiros bem experientes, e esses parceiros vão te ajudar com o preço da compra, já com a estimativa do preço da reforma e já com a estimativa do preço de venda, que o preço de venda lá é muito fácil de detectar. Tem alguns aplicativos que você olha as casas na região e o aplicativo já mostra para você o preço de mercado naquela região, então isso é bem confiável mesmo. Mas sem pessoas certas, sem pessoas da sua confiança, sem um advogado, eu diria que seria improvável você fazer um investimento e dar tudo certo e você não ter dor de cabeça nenhuma. Então, fica aqui algumas dicas que mostram para você que não é uma coisa tão simples. Então, outra coisa que você vai precisar, né? O contador, ele vai te cobrar mais ou menos uns 200 ou 300 dólares por ano para fazer lá o seu documento para a Receita, mais uns 200 dólares por ano para você ter o seu endereço fiscal lá junto com o contador, e aí todo documento que ele recebe no teu nome, ele abre, escaneia e coloca na nuvem para você, então você vê todos os documentos de forma online. Então isso são dois serviços que você precisa ter, né? Além do advogado também, e de ter também um contato com o pessoal do banco, porque algumas coisas que podem acontecer, do banco cobrar tarifas mensais, que aí o dinheiro está lá na sua conta, ou como você não está movimentando, pode estar gerando débitos. Então você tem que deixar bem claro no banco que você vai deixar um valor lá mínimo. Alguns bancos pedem que você deixe 1.000 ou 1.500 dólares na conta para não ter nenhum débito de despesas mensais de conta corrente, porque senão algumas pessoas tiveram esse problema de passar 10 meses e aí ver que foi debitado todo mês despesas para manutenção da conta corrente, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica, e aí no final das contas é um valor que realmente faz somando tudo, vai dar uma despesa alta. E tirando isso também, tem as despesas para você viajar, se hospedar, que não são baratas. Então você tem que ter um nível de uma quantidade de investimento que pague isso tudo, né? Pague todo esse custo operacional. Agora, a vantagem de você abrir uma empresa nos Estados Unidos é que todas essas despesas você coloca dentro da despesa da empresa e você deduz do imposto de renda. Se você vai fazer uma viagem, o hotel, então tem gente que usa muito aluguel de carro, todas essas coisas você pode colocar como despesa operacional da empresa e você deduzir do imposto de renda que você teria que pagar no lucro da residência. Lembrando que tem que ser feito através de uma empresa, porque na pessoa física o imposto realmente é muito alto. Então tem que fazer sempre com uma empresa, tem que ter um contador e tem que ter um advogado. Bom, eram esses os recados que eu queria dar sobre esse tipo de investimento. Lembrando também que lá tem vários tipos de empresa, tem LLC, Corp, então você tem que dar uma olhada antes, conversar sobre o seu perfil com o contador para ele te ajudar no tipo de empresa que você vai abrir. Aqui eu já percebi que tem bastante sites que já auxiliam brasileiros para fazer esse tipo de escolha. Só tem que tomar cuidado porque às vezes um serviço que é fornecido aqui no Brasil tem um custo muito alto em relação ao custo de ter uma empresa lá. Então tem que ficar um pouco ligado nisso, se não está pagando um custo muito alto, para você ter uma assessoria aqui no Brasil para te ajudar com isso. Tem também alguns tipos de visto que você pode requisitar, né? Mas para fazer esse tipo de operação, de comprar uma casa e vender, o seu visto normal de turista você consegue fazer sem problema nenhum, está tudo dentro da legislação. Então, para você comprar uma casa e vender, você não precisa de ter um visto especial, mas algumas pessoas podem requerer, mas aí tem que passar por um processo um pouco mais difícil e também vai depender do advogado te ajudar com isso aí. Bom, se ficou alguma dúvida, você pode deixar aqui nos comentários, terei o maior prazer de responder. Algum detalhe que eu deixei aqui passar em branco, mas se você tiver alguma pergunta, se eu souber responder, eu posso te ajudar. Ou então, inclusive, te encaminhar para as pessoas que me ajudaram lá, tanto o contador quanto pessoas mais experientes nesse ramo de imóveis nos Estados Unidos. Se você tiver interesse, deixa aqui nos comentários ou me manda um direct no Instagram, @mentorfim, que eu terei o maior prazer de responder. Vou deixar aqui nos comentários também um link sobre o vídeo que eu postei que diz respeito a como a gente está empobrecendo em dólar e como que a gente pode fazer para se defender disso, né? Forma de você proteger o seu patrimônio numa moeda forte. O imóvel é uma dessas formas, porém, você tem que saber comprar
para poder saber lucrar, porque só comprar um imóvel e pagar um preço muito caro por ele, eu acho que não compensa também, porque você vai demorar muito tempo e esse imóvel pode gerar muito custo para você, de manutenção, de limpeza, né, e acaba sendo um passivo ao invés de um ativo. Aqueles imóveis que eles oferecem lá na Disney, lá nos shoppings, são coisas que eu já dei uma olhada, não acho que compensa, porque vai ter muita despesa, o imóvel é um preço muito caro, você vai demorar muito a repor o seu patrimônio. E é ao passo que realmente o que dá ganho é você comprar alguma coisa bem barata, fazer uma reforma e vender. Agora, o único problema é essa logística de você estar longe e não poder fiscalizar e não poder saber se as coisas estão andando conforme o esperado. Bom, é isso aí, eu espero ter te ajudado. Não se esqueça de dar aqui o seu like, se inscrever no canal, deixar o seu comentário, eu vou deixar aqui link sobre outros vídeos sobre como você proteger seu patrimônio em moeda estrangeira e até um próximo vídeo.